E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza? Então, bom, gente, eu sou o Muma e sejam muito bem-vindos aí ao nosso novo canal aqui, né? O canal Muma Vlogs, é o canal que a gente vai vou trazer aqui, né? Nesse primeiro vídeo, esse vídeo inaugural. Já vou falando um pouco aí, né? Que é um canal que eu vou trazer os podcasts, as questões, né? Que não são relacionadas, que não tem jogos em si, né? Então, tudo que não tiver jogos agora no canal vai ficar aqui. Então, vlogs, podcasts, entrevistas, vídeos aleatórios, né? Shorts eu quero trazer. Então, o pessoal aí que está começando a assistir, o pessoal que é novo, né, nesse canal, se inscreva, tá, pessoal? Não se esqueça de se inscrever, deixem um like, compartilha aí. O nosso foco aqui nesse podcast, né, que eu gravo junto com o meu irmão, que está aí do meu lado aqui, que está aqui do meu lado, a nossa ideia é sempre trazer informações sobre futebol e a gente comenta, faz análises do jogo, né? Trazemos as nossas opiniões, com base só com nossas opiniões, não no formato que você está acostumado a ver, né? Nossas opiniões aqui no formato de com base nas nossas experiências, né? Para quem não sabe, o Vitor foi o Vitor foi jogador de futebol, é um ex-jogador de futebol, né? Jogou em vários clubes, a gente vai gravar ainda um vídeo falando um pouco da carreira dele, mas jogou por vários clubes do Brasil e de fora do Brasil, né, nacional e internacional. Então ele traz a experiência também um pouco do que ele viveu dentro de campo. E eu sou, né, eu gosto, né, de ter também tentado jogar, mas eu sou muito, eu sou a pessoa que gosta de estudar muito o jogo, né, eu gosto de estudar muito futebol, aprender bastante, né, ler bastante sobre, estudar a parte histórica bastante. Então a gente vai tentar unir essas duas ideias aqui, trazer essa visão um pouco diferente aí, né, para vocês aí dentro do mundo do futebol. E nós vamos falar hoje, né, da final da Sul-Americana, né? A Sul-Americana aí, né, que chega ao seu último jogo aí que será no sábado que vem, sem ser esse sábado outro, acontece a finalíssima entre São Paulo e Independente Del Valle. E nós vamos falar, né, sobre essa partida, só que antes, né, o Vitor aí vai trazer, sempre tem uma informação do mundo dos games, alguma novidade aí dos mundos dos jogos de esportes. Então ele vai trazer e vai falar um pouquinho para vocês e depois a gente vai entrar efetivamente no tema. E aí, Vitor, como é que você tá? E qual que é a novidade que você tem aí pra gente hoje? E aí, pessoal? Boa tarde, boa noite, bom dia ou boa madrugada, dependente do horário que você esteja assistindo a gente aí no YouTube. Bom, prazer mais uma vez, mais uma semana estar com vocês aí praticamente para falar aqui no nosso podcast. Lembrando, praticamente agora estamos num vlog diferente, né? Praticamente uma orientação de pessoas que comandam aí com a gente. Praticamente um canal aí, mais agora específico, falando aí das novidades, tanto do mundo dos games, quanto também do mundo do futebol. Começamos aí com o mundo dos games sobre o FIFA 23, que praticamente já está para ser lançado, está na boca aí para ser lançado. E praticamente começamos aí para vocês dizendo, praticamente, sobre os jogadores praticamente que têm potencial para crescimento dentro do jogo no modo carreira, tá? Vinícius Júnior, Haaland, Phil Foden, Pedri e também o Mbappé. O Mbappé praticamente é o melhor deles, que pode praticamente começa com 91, pode chegar a 95. O Haaland é o segundo de 88, pode chegar a 94. Temos depois, em sequência, o Pedri, que pode de 85 aí a 93. O Foden, de 85 e a 92. E o Vinícius Júnior, que de 86 pode chegar a 92. Esses são os jogadores praticamente escolhidos pelo FIFA como os futuros e que podem chegar a praticamente na mais alta prateleira aí do modo carreira. O que você achou dessa novidade aí, Rafa? Eu achei, né, são o óbvio, né, a gente pode falar, né, que o modo carreira do FIFA, né, ele é hoje o modo secundário, né, do Você me jogo. chama? O Tô Vitor aí gravando. tá pegando as coisas ali, tá fazendo o negócio dele, mas como eu tava falando, né, o FIFA ele tem hoje o modo carreira como um trabalho secundário do jogo, né? A gente sabe que hoje o foco principal, né, onde o FIFA, o pessoal da Electronic Arts coloca um investimento maior, é o modo Ultimate Team, né, o modo online do jogo, né, das cartinhas, porque é onde dá dinheiro, né, onde o pessoal gasta dinheiro, né, e gasta muito dinheiro, né, para montar seus times, para
conjuntar as notinhas lá, né, e as moedinhas, e gasta dinheiro para poder ter as notas e poder abrir mais packs, poder montar os jogadores melhores. Então, a gente sabe que o modo carreira é secundário, mas o FIFA não deixa, né, claro, não deixa de lado. É o modo que lançou, né, iniciou o jogo, deu esse up no jogo, foi como ele surgiu, com esse modo carreira. E agora traz alguns jogadores aí, né? O Victor falou, jogadores que são a expectativa, né? A empresa sempre pauta na expectativa para serem as novas faces do futebol, né? No futuro próximo aí, né? Quando os jogadores aí que nós já conhecemos, né? Se aposentarão e esses jogadores assumirão esse manto, assumirão essa responsabilidade. E se a gente for imaginar, são jogadores que daqui a 2, 3 anos podem passar ao protagonismo, né, do futebol mundial. Acho que o Mbappé já está nessa situação, o Haaland também já coloco, os outros aí, né, o Vinícius Júnior também está entrando, né, tem o Pedri, né, que o Victor falou aí também, são jogadores que entram nessa nova categoria e serão os personagens do futebol no futuro. E como você jogando modo carreira, você avança no tempo, no jogo, a ideia é que você tenha essa experiência, que os jogadores assumam esse manto, essa responsabilidade de ser os principais do mundo do futebol. Fica interessante, né? Vamos ver, o jogo lança, como eu vou falar para vocês, o jogo sai na terça-feira que vem, para quem tem o EA Play ou para quem comprou a versão Ultimate do jogo. Para quem tem a versão normal do jogo, dia 30, daqui a uma semana exatamente, na sexta-feira, o jogo sai aí oficialmente, né? Muita ansiedade. Lembrando que você que gosta de FIFA, né, quiser acompanhar, lá no meu canal, tá na descrição, o canal aqui, né, o canal do Muma tem, onde eu jogo, faço os jogos lá, terá modo carreira de FIFA, e o modo carreira será em live e com participação, né, de vocês, né? Então vocês dão sugestões, falam jogadores, a gente pesquisa, a gente procura, a gente monta um time junto, né, e a gente trabalha no crescimento do time junto aí, né, no modo carreira. Bom, então, dito isso, nós vamos para a final da Sul-Americana. Nós vamos para o jogo aí entre São Paulo e Independente Del Valle. A Sul-Americana, que é o torneio secundário, né, do mundo do futebol, do futebol da Conmebol, né, depois da Libertadores. E a Conmebol seguiu muito o modelo, né? A Sul-Americana meio que ganhou esse modelo com base no estilo da Liga Europa, né, da UEFA, e a ideia é bem similar mesmo, né? O campeão da Sul-Americana ganha uma vaga na Copa Libertadores, o que aumenta a valorização do torneio, né? Porque a Copa Libertadores é o principal torneio da América do Sul, e isso acaba dando destaque maior para os clubes de se dedicarem a esse torneio e não buscarem talvez a classificação para a Libertadores por outras vias, né? Uma via secundária, uma via que ajuda aí a você a buscar essa vaga, né, e essa disputa, essa oportunidade de poder jogar a Copa Libertadores. O Independente Del Valle, né, ele vem, né, vamos começar com o Independente Del Valle, ele vem das Libertadores, ele termina em terceiro, né, no grupo D, que era o grupo do Atlético Mineiro, do América Mineiro e do Tolima, né, ele termina em terceiro no grupo, vencendo o América, né, no último jogo, por 3-0, né? Era um jogo que talvez os dois times estavam brigando, né, por essa última vaga, e o América é derrotado e o Del Valle avança, né, para as oitavas de final da Sul-Americana. Na Sul-Americana ele passa aí, tem uma vida, né, ele não enfrenta nenhum time brasileiro, né, primeiro time brasileiro que ele enfrenta é na final, ele enfrenta o Lanús nas oitavas, passa bem pelo Lanús, depois ele enfrenta nas quartas de final o Deportivo Táchira, não tem dificuldade para passar no torneio. E na semifinal ele enfrenta a surpresa da competição, que era o Melgar, mas o conto de Cinderela do Melgar acabou de forma abrupta, né, com 2 vitórias de 3-0 do Del Valle, e ele chega nessa final contra o São Paulo. São Paulo, que foi um time que é um time da própria Sul-Americana. São Paulo começou na Sul-Americana, fase de grupos, terminou em primeiro no grupo D também, né, com Everton Ayaúcho e o Jorge Wilstermann. Só que o São Paulo tem um caminho um pouco mais espinhoso, né, na Sul-Americana. Nas oitavas de final enfrenta a Universidade Católica, né, aí sim um jogo que o São Paulo não teve nenhuma dificuldade.
mas a partir das quartas de final são jogos extremamente complexos, né? Quem acompanhou sabe, São Paulo enfrenta o Ceará e precisa vencer nos pênaltis, vence o primeiro jogo, perde o segundo, vai para os pênaltis fora de casa e consegue classificar. Na semifinal se complica num jogo muito tenso, né, contra o Goianiense. São Paulo perde 3-1, consegue reverter no Morumbi por 2-0, leva para os pênaltis, vence nos pênaltis também e chega a essa final contra o Independente Del Valle. Né? Essas são as campanhas dos dois times. O jogo será no estádio Mário Kempes, na Argentina. E, né, segundo informações, né, parece que o São Paulo terá a maioria da torcida. Né? Parece que o Independente Del Valle abriu mão dessa situação aí de torcida. Então, o Vitor vai entrar mais a fundo, explica até esse negócio da torcida aí, né, para o pessoal saber. Mas eu coloco o São Paulo já de cara como favorito. Eu acho que o São Paulo vem com numa crescente. São Paulo é um time em formação, né? O último título de São Paulo tinha sido a própria Sul-Americana em 2012, que São Paulo tentou buscar bem o campeonato. Depois venceu o Campeonato Paulista no ano passado e chega agora esse ano, né? Numa reformulação. São Paulo é um time que passa, para quem não sabe, São Paulo é um time que passa por uma situação financeira muito complicada, delicada, né? Um débito gigantesco, conversas de possibilidade de conversão do time em SAF, mas é difícil, uma situação interna no clube um pouco turbulenta, né? Em termos da parte política, mas o São Paulo, né, teve alguns treinadores aí e a vinda do Rogério Ceni meio que dá um ajuste no time, né? Depois o Vitor vai falar um pouco mais, mas o São Paulo parece que consegue se encontrar. Tem, na minha opinião, favoritismo nesse jogo, mas não é um favoritismo muito grande, né? Já vai ter favoritismo, vai ter a torcida, só que esse favoritismo, às vezes, o São Paulo pode não fazer tão bem, né? Porque dependendo do Valle, não é um time que você considera uma equipe inferior. Eu acho que é uma equipe que tem um estilo de jogo muito interessante, né? Um time que se oferece, é um time que a gente pôde acompanhar, né? A gente acompanhou o Vitor, a gente já estava vendo até um jogo junto, um jogo deles contra o Atlético Mineiro, e é uma equipe que você precisa ficar atento um pouco, né? Se você não tiver atenção, é um time perigoso, é um time que tem uma escola, né? Vem da escola, o Vitor vai falar um pouquinho mais, né, da escola do estilo de jogo dependendo do Vale, mas São Paulo tem um favoritismo, na minha opinião, né? A final é sem ser esse sábado agora, o próximo, mas eu acredito que o São Paulo tem um favoritismo, mas precisa jogar bem, precisa jogar focado, porque essa final aí, né, o São Paulo tem muita coisa em jogo, né? Ir para a Libertadores é muito importante do ponto de vista financeiro, então o São Paulo precisa disputar essa competição até para poder tentar elevar o seu nível, né? Voltar a ter uma importância maior dentro do cenário sul-americano. O que você me diz aí, Vitor? Você pode falar dessa final, constrói aí, né, o trabalho entre essas duas equipes. O que você espera que pode acontecer nessa final da Sul-Americana? Vamos começar aí pela venda de ingressos, né? O Del Valle abriu mão praticamente só pediu os 1.500 ingressos para a Conmebol e abriu mão dos outros 11 mil que ela teria pela frente, 2.500 para cada clube. Ela abriu mão dos 11 mil que ela teria pela frente, repassando ao São Paulo. Acho que o Del Valle é um clube de tradição, no Equador, mas é um clube que não tem aquela torcida gigantesca como é a torcida de São Paulo, até para um deslocamento do povo do Equador, né, que não é um povo praticamente financeiramente tá bem atrás do Brasil, né? Então, por isso, praticamente, o Del Valle abre mão. Acho que esses 1.500 devem ser disponibilizados muito pela torcida, porque é mais a torcida fanática, toda organizada do Del Valle, que deve praticamente ir para prestigiar o clube lá em Córdoba, né? Foi lá acontecer em Córdoba, ali na Argentina, no estádio Mário Kempes. Então, com isso, o São Paulo terá praticamente, o estádio cabe 56 mil pessoas. É um estádio assim muito parecido até com o Morumbi, até um pouco. É uma capacidade muito parecida. O Morumbi, que praticamente hoje cabe 60 mil, mas é um estádio muito parecido com o Morumbi. Até o gramado, até no estádio do Tadieres. Também tem uma pista de Cooper em volta. É um estádio muito, muito parecido com o Morumbi. Então o São Paulo terá a esmagadora maioria. Estava tendo alguns problemas que praticamente não teria a troca de ingresso. Para quem não é de São Paulo e é São Paulo e comprou o ingresso, teria que vir até o Morumbi para fazer essa troca de ingresso. O São Paulo conseguiu, através da Conmebol, que consiga a troca de ingresso diretamente lá na Argentina.
Tava com problemas de hotéis também, mas parece que praticamente a cidade vizinha se disponibilizaram, até Airbnb ali. Então, assim, praticamente o problema que o São Paulo tinha, nesse ponto, as torcidas do São Paulo tinha, não meio que solucionado. Só, Então, só um pequeno parênteses aí, Vitor. Eu aproveito até para falar dessa coisa, para a gente fazer um comparativo. Acho que vale a pena a gente comparar. Primeiro que financeiramente, realmente, o Brasil ele é hoje um país, apesar de todos os problemas, né, nós somos financeiramente muito à frente dos outros países da América do Sul. Isso reflete no futebol, inclusive, né? E essa ideia de jogo único, né? Que a Conmebol tem, aí eu estava esperando justamente um momento como esse para poder falar, né? Porque eles copiam o modelo da Europa, mas sem adaptar a realidade do futebol e da América do Sul como um continente, né? Na Europa você desloca o país inteiro, o continente inteiro, que é menor que a América do Sul. Você se desloca por trem, praticamente pelo continente inteiro, e todos os países têm um desenvolvimento, são países desenvolvidos, então o povo, as pessoas têm condição de se deslocar, e situações como você falou aí, situações secundárias, teoricamente, né? Como que não são tão secundárias, mas estadia, alimentação, o deslocamento, né? É muito mais fácil. Então, por isso que as finais na Europa funcionam melhor em jogos neutros, porque uma pessoa pode ir na véspera, ela pode agendar o jogo, ou ela já sabe que a final é em um determinado local. Ela pode sair na véspera, vai perder uma hora numa viagem, uma hora e meia. Pode chegar na cidade, que tem tudo, ela tem a gastronomia, tem tem lazer que a própria UEFA disponibiliza, e depois você tem um local para ficar, você pode ficar num hotel, numa casa, num Airbnb, enfim, e você vai pro jogo. A dificuldade começa aí, que você está trazendo aí, né? Já começa a dificuldade aí numa crítica, e é uma crítica importante, porque são pessoas que vão gastar muito dinheiro, você vai gastar muito dinheiro porque a passagem é de avião, então ela é mais cara, você tem que ir até a Argentina, você tem que sair do seu país, você vai para um outro país, numa situação econômica pior, e aí que falou, falta estadia, pode ter problema de alimentação, a estrutura em volta do estádio pode ser pior, essa questão de entretenimento provavelmente não deve existir, a não ser que você faça o turismo local. Então, é um problema, né? Mas é uma coisa que já está trazendo interessante a questão dos ingressos. Mas continua aí, só para um parênteses aí, para falar sobre essa história aí. não, até é um ponto bem dito, porque isso é uma coisa que ainda é debatida, né, na Conmebol, se é válido ter um jogo só, ou se de repente é válido você fazer os dois jogos, porque aí você praticamente deixa em pé de igualdade. Um jogo você faz na casa de um time, outro você faz na casa de um outro time, né? E o São Paulo é considerado mandante, né? O São Paulo vai ficar num hotel perto do estádio, o São Paulo vai ter o centro de treinamento do Tadieres que é perto do estádio, para a sua disposição. Né? O Tadieres praticamente vai sair apesar que o campeonato argentino está rolando, mas o Tadieres já abriu mão do estádio para essa é uma lei na Comebol, né? Então praticamente abriu mão do seu centro de treinamento para o São Paulo. O São Paulo vai ficar treinando no centro de treinamento do Tadieres. Então assim, o Independente Del Valle nesse ponto eu não digo prejudicado, né? Mas ele sai um pouco atrás. Ele terá um deslocamento maior, ele terá menos torcida. E o São Paulo é um time que, assim, a sua torcida flama muito, o São Paulo caminha muito pela sua torcida. É o caso que o São Paulo, para você ter uma ideia, na temporada, o São Paulo, se não me engano, tem 3 derrotas só no campeonato. De todos os campeonatos tem no Morumbi. O São Paulo tem derrota apenas para o Palmeiras no Campeonato Paulista. E as duas Flamengo. E as duas Flamengo. Só. Então, assim, o São Paulo não perdeu no Morumbi. Muito porque praticamente sua torcida vem junto, joga junto, e o São Paulo ter o estádio jogando junto é um combustível a mais. Então, assim, o São Paulo, e assim, São Paulo venceu grandes adversários dentro do Morumbi. Teve o Corinthians no Campeonato Paulista, São Paulo venceu praticamente o próprio Palmeiras na final do Campeonato Paulista, o próprio Palmeiras na Copa do Brasil. Então, assim, o São Paulo venceu adversários na Copa, nos mata-matas, só teve uma derrota dentro do Morumbi, que foi para o Flamengo, num jogo que o São Paulo é melhor que o Flamengo, finalizou mais que o Flamengo. E o Independente Del Valle não é o Flamengo, né? Fazendo até um comparativo. Então, assim, praticamente para o São Paulo, acho que o São Paulo já era um favorito, uma vantagem, né? A vantagem até a mais. Para você praticamente ter vantagem contra o adversário. Assim, 56 mil estádio, praticamente vou pôr ali por baixo 50, 55 mil. Eu não sei se deve chegar a isso, tá?
50 mil, até pelo deslocamento, acho que não deve chegar a 50 mil. Mas você deve ter em torno de 40, 45 mil no estádio, sendo 42, 43 mil São Paulino. Fazendo um barulho imenso, tomando praticamente. Então, assim, é um deslocamento. Para o Independente Del Valle é ruim, né? O Independente Del Valle, que é um clube que praticamente para eles já é uma grande vitória chegar na final da Sul-Americana. Porque é um clube praticamente e financeiramente muito abaixo dos grandes clubes da América do Sul. Não digo nem só o São Paulo, mas alguns grandes, porque do lado dele, do lado que ele estava da Sul-Americana, ele tinha o Internacional, que é mais rico, ele tinha o Santos, que é mais rico. Praticamente ele tinha praticamente o Deportivo Cali, que é um clube mais rico, que é o futebol colombiano. Então praticamente ele chega na final, eliminando adversários todos, né? Ele elimina o Lanús. É um clube quando ele vem da Libertadores, então praticamente é um clube que tem mais dinheiro. Então, pro Independente Del Valle, que é um clube que está sempre se reinventando, assim, o jogador do Independente Del Valle surge, cara, ele não dura 3 meses, ele já é vendido. Porque a moeda é muito baixa, os jogadores são muito baratos, ou futebol europeu ou futebol brasileiro vão encontrar. O exemplo clássico do futebol brasileiro, que jogadores do Independente Del Valle que foram comprados, cara, você tem o Arboleda, é um jogador que praticamente esteve no Independente Del Valle. Hoje zagueiro do São Paulo. Então, praticamente assim, os jogadores se destacam no Independente Del Valle e não ficam, né? Independente Del Valle. Independente Del Valle vem de uma escola do Miguel Ramírez, né? O Miguel Ramírez que é um treinador que assume lá, o time tinha muita posse de bola, conseguia girar muito bem o jogo, ele demorou um tempo para implementar essa filosofia e foi passando treinadores e manteve essa filosofia. Tanto que todo ano praticamente o clube disputa a Libertadores, mas o clube se enfraquece, como a gente disse, e praticamente jogadores surgem ali e são vendidos rapidamente. O clube não se mantém forte porque não consegue manter os jogadores. O destaque do clube é o Sornosa, até um conhecido do futebol brasileiro, jogador que jogou no Fluminense, jogou no Corinthians, jogador meio campista, que eu até acho que assim, o Fluminense foi bem, no Corinthians foi mais ou menos, né? Mas eu acho um bom jogador, jogador que flutua muito, o time joga muito no 3-6-1. Ele é do 6 ali, no meio campo do 6, ele é um cara que faz aquele famoso meia armador e meia atacante, né? Que ele flutua muito para vir ajudar o time de armação. Tem o Segovia, que é um zagueiro artilheiro. Time muito forte na bola aérea também. O São Paulo é um time que tem problema na bola aérea. Então até tentou tomar cuidado, porque é um time que trabalha muito na bola aérea. O Independente Del Valle. E gosta da posse de bola. Gosta de ter a posse de bola. Eu acompanhei vários jogos, né, do Independente Del Valle. Eu acompanhei praticamente o jogo contra o América Mineiro, os dois da primeira fase, contra o Atlético Mineiro no Mineirão. Então, assim, é um time que gosta de ter a posse de bola, um time que gosta. Um time muito parecido com o que o Diniz perpetuou nos seus times. Ele gosta de sair tocando atrás, atrai o adversário para passar a marcação alta, para tentar, às vezes, numa bola direta, com o Sornosa flutuando, tentar surpreender o adversário, né? Então, praticamente, ele trabalha muito por essa bola, mas é um time que tem uma defesa muito falha. Toma muitos gols, né? É um time que, sim, até teve um clássico na semana passada, enfrentando a LDU, que é praticamente um dos maiores clássicos do futebol equatoriano. Ele abre 2-0, jogando em casa, e acaba sofrendo empate da LDU. Então, assim, acaba 2-2. Ele hoje é o segundo colocado, né, no campeonato equatoriano, atrás de um time até desconhecido, não lembro agora o nome do time, mas não é um time conhecido que vem liderando o campeonato equatoriano, não. E atrás dele tá o Emelec, o Barcelona de Guayaquil e o próprio LDU, né? Outras equipes mais conhecidas do futebol do Equador. Uau, e o futebol do Equador então, um clube desconhecido, né? Que vem liderando hoje o campeonato equatoriano. A equipe do Independente Del Valle gira a bola, gosta de girar a bola. É um time assim, não tem laterais assim tão que vão ao fundo, mas são laterais muito de posse de bola. É um time muito de posse de bola. E gosta de ter a bola, vai até brigar com o São Paulo por essa posse de bola, tá? O São Paulo não é um time que vai ter 100% de posse de bola no jogo, não. Assim, não é um time que vai tomar as rédeas, não. Acho que vai ser muito variando a posse de bola. Às vezes o São Paulo com um pouco a mais, aí vai ter que se defender, o Independente Del Valle também com um pouco a mais, vai ter que se defender. Então vai girar nesse ponto. Do outro lado, você vai enfrentar um São Paulo que acho que faz uma boa temporada, dentro das suas limitações. O São Paulo, você definiu bem, é um time que sempre vem se transformando, porque é um clube que deve muito,
teve algumas contratações, mas o São Paulo tem algumas carências. Entre essas carências, jogadores de velocidade. Jogadores de velocidade, assim, faltam ao São Paulo. Então o São Paulo é um clube que, assim, o São Paulo é um time que não pode ficar se defendendo atrás. Porque se o São Paulo se defender, o São Paulo não sabe jogar se defendendo. Porque o São Paulo não tem essa filosofia de jogo implantada pelo Rogério, até pelas características dos seus jogadores. Não são jogadores que são super marcadores, super defensores, acima de tudo. Então o São Paulo é um time que busca também ter a posse de bola, diferente do que foi em outros momentos, mas é um time que tenta a posse de bola, eu acho que o Rogério deve adotar o 4-4-2, tem uma filosofia de jogo dele já bem adotada, que ele praticamente começa no ano com 4-4-2, passa-se o tempo, ele praticamente tem a ascensão do Arboleda, porque o Arboleda não começa sendo titular no começo do ano, vai para o banco, tem a ascensão do Arboleda na zaga, tem praticamente o São Paulo não é um time criativo do meio campo, não é um meio campo criativo, o São Paulo tem o Nestor praticamente como um jogador um pouco mais criativo, mas um jogador que oscila muito, até pela idade, até por ser um pouco mais franzino, não é um jogador que tem constância no jogo, até durante o jogo, não digo nem pela temporada, mas até durante o jogo ele oscila muito. Então, por não ter jogadores criativos, o Rogério adota um esquema de 3 zagueiros, com os laterais, que são um lateral que é um pouco mais criador, que é o Reinaldo, que é um cara que bate bem na bola, e do outro, o lateral mais de força física e de apoio, que é o Igor Vinícius, né? Um lateral de muita força física, muito apoio. O Igor Vinícius até brinco com algumas pessoas, que assim, hoje em dia o Cafu tem muito essa tese, né? E hoje os laterais do futebol brasileiro não chegam no fundo. Isso é muito verdade até. Porque, assim, na época do Cafu, o lateral chegava muito no fundo para cruzar. E no futebol brasileiro, no futebol atual de hoje, não digo nem futebol brasileiro, mas futebol mundial, os laterais hoje têm uma função diferente. É porque voltaram os pontas. Então tem uma filosofia diferente hoje em relação aos laterais. O Igor Vinícius tem essa filosofia que o Cafu pede. É um lateral que chega muito fácil ao fundo. É um cara que tem muita força física, muita explosão, é um lateral rápido, e ele chega muito fácil ao fundo. E isso ajuda muito ao São Paulo. E o Rogério, percebendo isso, muda o esquema para 3 zagueiros. Só que o Rogério volta ao esquema com linha de 4, porque ele perde o Arboleda, por uma lesão no tornozelo, ele perde o Arboleda, que só volta no final do ano para a Copa do Mundo. Tem a ascensão do Miranda, muito bem, mas ele praticamente tem muita ascensão do Patrick. E o Patrick é essa mudança, é principalmente a mudança do time para esse 4-4-2 que o Rogério adotou no começo do ano. Com um 4-4-2 muito parecido com o começo do ano. Porque qual que é o 4-4-2 do Rogério? Os pontas, ele não tem ponta mesmo de um contra um. Então os pontas dele vêm para dentro. E o que acontece? O Rogério praticamente trabalha uma linha de 3 atrás, com o Diego de um lado, sendo zagueiro pelo direito, o Léo sendo zagueiro assim, mais central, mas virando para a esquerda, e o Reinaldo como um ala, muito que ele parecendo que ele fazia no Flamengo, tá? O Rogério trabalhou isso no Flamengo, fazendo a comparação do Flamengo na época, ele jogava com o Rodrigo Caio, na época ele tinha o Léo Pereira, ou o Gustavo Henrique, na época era o Gustavo Henrique, né? Era o Gustavo Henrique, o Rodrigo Caio pela esquerda e o Felipe Luiz fazendo essa função que hoje o Reinaldo faz, que é aquele lateral meio que construtor. Que até o Palmeiras joga assim, a maioria dos times brasileiros no 4-4-2 atuam nessa filosofia diferente do Diniz. Tem uma filosofia diferente, mas isso é para outro momento. Então o Reinaldo vem como um lateral e os 2 pontas vêm por dentro. Teoricamente, os 2 pontas, que são o Patrick e o Alisson, vêm por dentro. Porque não são pontas de muito. O Patrick é um ponta mais de força, né? O Patrick consegue ser um cara de força, ele alia a força com a habilidade, mas o Patrick também é um cara que consegue ser um meia construtor. Um cara que tem um bom passe, consegue ser um meia por dentro. O Patrick vem por dentro, o Alisson, que é mais um jogador também de força física, vem por dentro, abre o corredor para a subida do Igor Vinícius. Ou se o Igor Vinícius cai como coisa, o Alisson abre para a ponta, tem essa inversão. O Rodrigo Nestor, nessa função, seria o Gabriel Neves, o Gabriel Neves não tem condições de jogar, vai ser o Pablo Maia, que também cresceu muito na temporada, teve altos e baixos, óbvio, também pela idade, primeiro ano de profissional, normal o menino oscilar. O Pablo Maia, e tem flutuando, fazendo esse entre meia e atacante, o Rodrigo Nestor e o Luciano, ficam nessa inversão, que um dos dois vem para trás para fazer a armação. O Luciano gosta de flutuar.
O Luciano gosta praticamente de vir participar da armação. Até isso é uma função que ele ganhou muito atuando fora do Brasil, porque quando ele chega fora do Brasil para jogar no Leganés, saindo do Corinthians, o treinador dele na época disse que ele não era um centroavante, era um centroavante de mobilidade, então ele se movimenta um pouco mais. Aí ele vem pro Fluminense, ele teve no Panathinaikos, não foi tão bem, e vem pro Fluminense com o Diniz. E o Diniz aprimora isso no jogo dele. O Diniz tem esse aprimoramento do jogo dele na ida dele pro Fluminense. Do Fluminense depois ele vai pro Grêmio, do Grêmio ele vem pro São Paulo e reencontra o Diniz. Então esse aprimoramento também vem muito do Diniz. O Diniz tem essa filosofia de os atacantes serem muito móveis, se movimentarem tanto. Nessa filosofia se movimentando junto com o Nestor. Então o São Paulo ganha superioridade. E eu acho que o time do Independente Del Valle, por atuar com 3 jogadores no meio campo, o Sornosa deve descer para ajudar, mas não é um marcador, e o time do Independente Del Valle não tem essa marcação, tanto que o Atlético Mineiro ganha muitos duelos, vamos dizer assim, contra o Independente Del Valle no Mineirão, por essa filosofia, por ter jogadores a mais no meio campo, porque no jogo, o Hulk é o centralmente, o Hulk vem jogando, vem fazendo de falso 9 para se juntar ao meio, para fazer a armação, e o Atlético ganha com superioridade numérica no meio campo. Na época era Hulk, era Nacho, ainda era o Mohamed, né? O turco Mohamed como treinador. Então o Rogério deve utilizar essa filosofia para esse jogo da final, com o Nestor, com o Patrick, com o Alisson se juntando ao Luciano para fazer essa superioridade numérica, para tentar vencer o Independente Del Valle nesse meio campo. Nesse meio campo contra o Independente Del Valle, já que o Independente Del Valle tem apenas um atacante, e o outro, o Sornosa, deve ser muito vigiado pelo Pablo Maia na partida. O Pablo Maia deve ficar muito de olho no Sornosa. Então o São Paulo ganha nem no meio campo, fazendo que os zagueiros do Independente Del Valle tenham que sair. E aí você tem a entrada, de repente, de um ponto, do Alisson como ponta, do Patrick, ou de repente do Igor Vinícius aparecendo. Entendeu? Então, assim, acho que o Rogério deve utilizar isso com o Caleri lá fixo como centroavante. Então é um jogo, é meio que um quebra-cabeças, assim, essa partida da finalíssima. Por isso que eu acho que o Rogério deve entrar no 4-4-2. E o Rogério é um cara que gosta, prefere esse 4-4-2. Até por causa que ele vira um 4-5-1, né? É um 4-4-2 que vai virar um 4-5-1 com o retorno do Luciano pra dar volume. Vira um 4-5-1, sim, vira um volume no meio campo. O Rogério não utiliza os 2 pontas abertos. Isso. Com isso, o que ele tem que fazer? Os 2 pontas abertos vêm por dentro, você ganha com 5 no meio campo, contar 3 apenas, Independente Del Valle, é óbvio que o Sornosa vir se juntar. Um dos laterais tem que vir pro meio, e aí o São Paulo ganha com a saída praticamente, ou um zagueiro ganha com a saída com os lados, com os flancos, que o São Paulo é muito forte pelos lados, com 2 bons laterais, né? Os laterais, assim, um muito bom, que é um construtor, que é um jogador muito bom de passe, que é o Reinaldo, e o outro que é um jogador que é muito forte para chegar no fundo, que é o Igor Vinícius, né? Então, assim, praticamente essa é a filosofia do Rogério para tentar vencer o Independente Del Valle. Por outro lado, foi o que a gente disse, é um time de posse de bola, muito falho na sua parte defensiva, mas é um time muito perigoso, porque gosta de ter a bola, trabalha muito, já disse, o Sornosa, muitas vezes ele vem para o meio campo e depois ele escapa como um meio atacante para tentar surpreender o adversário, muitas vezes utiliza isso para utilizar a bola longa. Tem um bom goleiro também, o goleiro é um muito bom goleiro. O goleiro Independente Del Valle é um goleiro, praticamente, se não me engano, até das seleções do Equador. Um goleiro, assim, muito confiável. E é um jogo que tem grandes chances, foi o que eu disse. O Independente Del Valle gosta de ter a bola, não é um time que não abre mão de ter a bola. Para quem não se lembra, o Independente Del Valle teve no grupo do Palmeiras, um ano, se não me engano, na última Libertadores, não nessa Libertadores agora, mas na última. E o Independente Del Valle, os 2 jogos que o Palmeiras fez com o Independente Del Valle, o Palmeiras abriu mão da bola. E jogou praticamente marcando o Independente Del Valle, Independente Del Valle tendo a bola e o Palmeiras marcando. Então, praticamente, o Independente Del Valle é um tipo de igual da bola. Contra o São Paulo, que também não sabe se defender e precisa ter a bola. Então, assim, foi o que eu disse, vai ter essa alternância de posse de bola durante o jogo. Acho que não deve ter alguém, assim, destoando muito com a posse de bola, como deve ser, teoricamente, entre Flamengo e Atlético Paranaense, né, fazendo um comparativo aí na final da Libertadores. Então, praticamente, essa deve ser a tônica do jogo, né? E, assim, campanhas muito parecidas, né? Você praticamente cantou as campanhas dos 2, né? O Independente Del Valle chegou a estar em segundo no grupo da Libertadores, ali apenas atrás do Atlético Mineiro.
não acaba sucumbindo depois pro Tolima e perdendo pro próprio Atlético, vai para a Sul-Americana, contra o São Paulo, que fez a primeira fase com o time reserva, mas teve grandes dificuldades contra o Ceará e Atlético Goianiense, principalmente, né? Foram jogos muito equilibrados. Não o jogo do Morumbi, digo, mas o jogo em Goiânia. São Paulo até ter um expulso, o São Paulo era melhor, mas o Atlético Goianiense, um jogo até equilibrado, o Atlético Goianiense sai na frente, o São Paulo empata, jogo mais equilibrado, aí tem a expulsão, o Atlético Goianiense é melhor. Contra o Ceará, 2 jogos bem equilibrados. No Morumbi, primeiro tempo, o Ceará foi melhor. No segundo tempo, o São Paulo vai melhor e vence o jogo por 1-0. E Fortaleza, primeiro tempo, o Ceará melhor. Primeiro tempo, São Paulo melhor, desculpa, mas o Ceará faz um gol no final do primeiro tempo. Sai com 1-0. No segundo tempo, o São Paulo começa melhor, faz um gol. Depois, o Ceará, quando o São Paulo era melhor, o Ceará faz 2-1. E o Ceará depois foi melhor e teve chance até de fazer o 3-1 e ter se classificado nos pênaltis. O São Paulo passa. Foi o jogo até foi um duelo mais equilibrado até pro final do São Paulo nessa Sul-Americana. São Paulo é favorito, para mim, volto a dizer, tem um time melhor, um time assim mais encaixado do que o time do Independente Del Valle, tem valores individuais melhores, mas e também vai ter a torcida ao seu lado, mais uma vez eu digo, acho que a torcida é um fator determinante para o São Paulo. São Paulo, volto a dizer, teve 3 derrotas apenas no Morumbi, uma para o Flamengo no Brasileiro, uma para o Flamengo na Copa do Brasil, onde foi melhor, uma para o Palmeiras no Paulista, num jogo também que o São Paulo é melhor, onde perde para o Palmeiras por 1-0 no Paulista, no começo do jogo, gol do Rony, onde o São Paulo foi melhor que o Palmeiras também no jogo. Então, assim, o São Paulo com a torcida é um time que inflama muito, vai muito para cima, vai muito pela batida da sua torcida. Ter a torcida, para mim, é um fator determinante. Lembrando que o jogo seria em Brasília, né? O jogo seria no Mané Garrincha, e muda por causa que dia 2 de outubro tem eleição no Brasil. A Conmebol com medo praticamente de represálias, até por ser em Brasília, manifestações e tal, acaba mudando o jogo para a Argentina, levando para o estádio Mário Kempes em Córdoba, estádio do Tadieres. Mas eu acho que é determinante sim a torcida pro lado de São Paulo, é um fator a mais para o São Paulo ser um pouco mais favorito. Boto aí, em torno de 55-45, acho que de favoritismo um pouco mais leve do São Paulo, não absurdo, e não seria absurdo, de repente, depender do Del Valle ser campeão, vencer o São Paulo e ser campeão, mas o fator torcida é o Del Valle abrir mão de repente ter mais torcida, acho que ajuda o São Paulo a um combustível a mais para os jogadores e para o time, que o time também, o São Paulo vai estar descansado. O São Paulo é o time que mais jogou na temporada, né? São Paulo, se tivesse chegado na final da... Você falou isso, né? Se tivesse chegado na final da Copa do Brasil, teria jogado todos os jogos possíveis que ele poderia jogar no ano, né? Sim, ele faltou 2 jogos apenas, né? Então ele praticamente joga todos os jogos, então assim, ele faz 55 jogos, mesmo número do Atlético Goianiense, né? O Atlético Goianiense e o São Paulo são as 2 equipes que mais jogaram, e o São Paulo vai passar esse número por ter mais jogos do que o Atlético Goianiense, porque o Atlético Goianiense não está mais na Sul-Americana, e o São Paulo vai ter um jogo a mais que o Atlético Goianiense. Então, praticamente, final muito equilibrada, não vejo assim, um leve favoritismo ao São Paulo, volto a dizer, equilibrada, um fator determinante, fator torcida, vai ser muito bom pro São Paulo, mas, assim, vai é uma boa equipe, vem de bons trabalhos nos anos, óbvio que, o que eu disse, vai ser tendo que se remodelar, porque vai perdendo jogadores se destacam lá na equipe, são vendidos, capaz aí, após final, alguns clubes já estarem de olho e perder também mais jogadores pós a final da Sul-Americana, na virada do ano, ter algumas negociações, dependendo do Vale, e é um clube que, assim, não é que você, assim, o Vale tem dinheiro de sobra, não. O dinheiro entra ali para manter as finanças, é um clube estabelecido financeiramente, mas não tem caixa suficiente para trazer grandes jogadores, e fora que grandes jogadores também não têm ambição de estarem no futebol equatoriano jogando, né? A ambição dos jogadores do próprio Equador são outros mercados, né, para mostrar o seu futebol, até visando chegarem na seleção e por aí vai. Mas o jogo tende a ser equilibrado, não tende a ser a posse de bola variando para os 2 lados, e ser um jogo bem equilibrado lá no... Mas eu acho que o São Paulo vence final, mas é um jogo bem equilibrado, e voltando assim, vale muito, né?
só para terminar a minha parte, vale muito porque assim, o campeão é a mesma coisa que eu disse da Roma, quando ganhou a Conference League, né? A Roma vence a Conference League e no ano seguinte consegue trazer 3 grandes jogadores de alto nível. Trouxe o Hinaldo, vem do PSG, e jogador de seleção holandesa, que vai estar na Copa do Mundo. Traz o Dybala, que sai da Juventus para jogar no jogador de muitos anos de grandes participações no futebol italiano. E traz o Belotti, que é um centroavante de seleção italiana. Então, assim, 3 grandes jogadores, além de conseguir manter o elenco. Então, assim, mesma coisa vale para um dos 2 campeões. Você vence, principalmente para o São Paulo, eu digo, né? Você vence a Sul-Americana, você praticamente volta a uma Libertadores, você já tem um preço, você ganha 25 milhões, cai na conta, ao total do São Paulo 40 milhões, ao total da Sul-Americana 40 milhões de reais, 25 milhões de reais. Só com esse dinheiro, o São Paulo pode acertar mais as finanças, pensar em contratações maiores para o ano que vem, assim, até um pedido do Rogério, de jogadores de velocidade, até suprir algumas carências do elenco para o ano que vem, para disputar uma Libertadores em alto nível e outros campeonatos, não só a Libertadores, mas o Campeonato Brasileiro, fazer um Campeonato Brasileiro melhor, disputar uma Copa do Brasil mais de igualdade também com o Flamengo, com o Atlético Mineiro e Palmeiras, até com o próprio Corinthians investiu muito também esse ano. Você disputa a Copa Júbilo, que é um jogo contra a equipe que vence a J-League, também é um dinheiro a mais, se você vencer, é um dinheiro em dólar a mais que entra, uma Recopa com dinheiro a mais, também para entrar, o campeão ganha 10, o vice ganha 5, ou contra o Atlético Paranaense, contra o Flamengo, então é mais um dinheiro a mais. Então, assim, são dinheiros que o São Paulo não pode recusar, até pelo estado crítico que o clube vive financeiramente. Então, assim, não tem como. O título vale muito para o São Paulo, para futuros, como foi para a Roma, melhorou a equipe. A Roma hoje tem uma equipe que briga ainda na parte de cima do campeonato italiano para tentar o título, não só brigar para tentar ir para uma Champions, mas tentar o título. E isso vale para o São Paulo, é um dos grandes aí do futebol brasileiro, com a terceira maior torcida do país, com o único clube com estádio, o maior clube que tem o maior estádio próprio do Brasil, que é o Morumbi, clube praticamente gigantesco, que precisa de conquistas. Então, sim, o dinheiro, a conquista valeria muito para o São Paulo. Também para o Independente Del Valle, mas para o São Paulo, assim, pelo nível das dívidas do clube, valeria muito. Eu acho que você deu alguns pontos que eu vou destacar. Primeira coisa, né, mais uma crítica, né, com o Embol, porque, né, como é que você traz uma final de competição e você não sabe, se espera depois para acontecer que você não sabe que tem eleição no país, né, no dia seguinte, eleição para presidente no dia seguinte da final. Então é outro problema, né, que a Conmebol mostra, né? Isso são pequenas coisas, pessoal, que eu gosto de falar, né? Que tudo é gestão, né? Como é que você gere, né? Como é que você cuida desse patrimônio que é a Conmebol, né? Então você vê como ela é gerada, né? Para falar ideias de fair play financeiro na América do Sul, umas coisas que, enfim, são outros assuntos aí, né? Que não batem, né? E para variar mais uma vez o problema, né? Mudar a final do campeonato, enfim, né? Para um outro país. Com relação ao jogo em si, eu vejo um outro elemento, talvez, né, que você não chegou a falar, mas acho que pode também enfatizar. O São Paulo é um time que gosta de aplicar muito volume de jogo. O que é volume de jogo? São jogadores, a parte física, né, usar muito a parte física, que é correr muito, se deslocar muito, brigar muito. O São Paulo consegue a sua imposição em jogos importantes. A gente falou jogos contra o Flamengo, jogos contra o Palmeiras, jogos que o São Paulo, contra o Corinthians, por exemplo, também, e muitos jogos no Morumbi, você fala, né, do apoio da torcida, o São Paulo consegue nesses jogos estabelecer uma imposição física muito grande. O São Paulo se movimenta muito, corre muito, pressiona muito, briga muito, e isso suprime um pouco a falta de qualidade técnica no time, né? É um time que realmente, né, tem essa coisa de querer brigar, de querer botar essa intensidade, só que isso não é constante e não é em toda a partida, né? Tanto é que eu acho que provavelmente uma das estratégias do Independente Del Valle seja, com a posse de bola, tirar esse ímpeto do São Paulo, essa vontade do São Paulo de querer correr, brigar e disputar, né? E aí você tira o ritmo do jogo, você quebra um pouco o ritmo do jogo, né? Fazer algo parecido com o que o Flamengo fez no Maracanã no jogo de volta da Copa do Brasil, né? Tentar tirar o ímpeto do São Paulo, porque o São Paulo, quando bota o ímpeto em campo, é quando ele é mais perigoso. E esse ímpeto depende de um ritmo da partida.
Então acredito que esse é outro elemento que o Del Valle deve tentar coibir, né, com a sua pós de bola, né, com a sua ótima pós de bola. O São Paulo também vai ter que focar em tentar desamenizar isso, né, tirar realmente essa tendência que o Del Valle deve fazer. O Del Valle também deve se aproveitar um pouco, deve fazer um jogo mais cadenciado, né, deve realmente fazer o jogo ser mais lento, tentar, como você falou, aproveitar a força da bola parada deles, né, que é muito intensa. Eu não sei a condição do gramado, isso é uma coisa que também isso parece que praticamente a Conmebol já mandou pessoas lá, não vai ter jogo, parece que o gramado vai ser parece que tá bem cortadinho, bonitinho. Um gramado muito bom, ali sempre um bom gramado, tá? É que tá tendo um campeonato, você falou do campeonato argentino, né? Agora só que Sim, mas teve ali, a seleção já se apresentou muito ali no estádio Mário Kempes. Não foi o jogo do Brasil contra a Argentina nas eliminatórias desse ano? Não foi, né? Não foi outro estádio. Foi outro estádio. Então, assim, é um estádio com bom gramado, um gramado bem ralinho, é um gramado muito. Só disse, é um estádio muito parecido com o Morumbi. Tá? Muito parecido com o Monumental de Núñez. O Monumental também lembra um pouco o Morumbi. Sim, é um estádio muito parecido com o Morumbi, tá? Dele Mário Kempes. Então lá, já confirmando a condição do gramado, é um bom estádio, é um bom gramado. E além disso, além de você dizer isso, até uma verdade você dizer isso aí, também em posição física que o São Paulo tenta, São Paulo estará descansado, né? São Paulo praticamente tá tendo praticamente 2 semanas, teve um jogo só, que vai ser o jogo contra o Avaí, que vai meio que servir como uma espécie de um teste que o Rogério deve levar a campo lá. E então o Rogério vai poder ter o time descansado, que eu acho que é também um outro fator favor do São Paulo, né? Porque praticamente, como você disse, São Paulo é um time que tem muita imposição física, e nesse ponto você ter praticamente o time descansado para essa imposição física, até que pode ser que chegue a prorrogação, tudo, porque se empatar vai primeiro para a prorrogação, depois vem para os pênaltis, não é igual as outras partes que empatou, vai para os pênaltis direto. Então praticamente é um fator a mais. O São Paulo tem essa imposição física, vai tirar provavelmente o time do Del Valle muito em cima, a marcação alta. O Rogério tem essa filosofia de marcação alta, zagueiros rápidos, que são Diego e Léo, são zagueiros rápidos. Então o São Paulo vai praticamente tendo esse descanso aí e poder enfrentar o time do Del Valle descansado também é um fator a mais pela essa imposição que o São Paulo consegue contra os adversários. Assim, como você mesmo disse, teve imposição contra o Palmeiras, quando teve sua torcida, teve imposição contra o Flamengo, quando teve sua torcida, teve imposição praticamente contra o Corinthians e contra outros adversários que foram no Morumbi. Lembrando que o São Paulo fez mais de 30 jogos no Morumbi esse ano e perdeu 3. Então, assim, acho que é um fator a mais também para esse favoritismo do São Paulo. Lembrando, favoritismo não vence jogo. Quer dizer, São Paulo favorito não quer dizer que vai vencer o jogo. Então, realmente é um dos elementos, né? Mais um elemento, então a gente tem um campo bom, o que favorece os dois times, né? Não só o São Paulo, como o Del Valle. Eu acho que até, talvez na parte técnica, os times se equivalem, mas talvez aí, né? E aí vem elementos secundários dentro do jogo, né? A posse de bola, depende do Del Valle, aliada à sua bola aérea, contra a capacidade física do São Paulo, né? São Paulo vai tentar se impor fisicamente. E aí, acho que essa é meio que a primeira batalha dentro das trincheiras do jogo, né? Quem conseguir vencer essa primeira batalha ali, já encaminha. É claro que é claro que esse é um jogo de final, é um jogo que vai ser um jogo definido em detalhes, então ver quem é que vai estar mais concentrado. Concentração também é outro elemento que vai importar, então a experiência de alguns jogadores aí que já tiveram em partidas desse nível, desse porte, ajudará também. Aqueles que não estiveram, alguns a gente não sabe o comportamento, uns se dão muito bem, outros podem sentir o jogo. Então vamos ver como é que vai trazer. O São Paulo tem essa experiência, né? Muitos jogadores aí jogaram, né? São Paulo jogou o final já esse ano, jogou outras partidas importantes. São Paulo tem um time com muitos jogadores que da base já vem com uma construção de jogar final. Outros jogadores que estão no clube também são jogadores que já se acostumaram a esse tipo de momento. Então tem muitos elementos, né, dentro do jogo. O técnico, o físico, o psicológico influenciam nisso, né? Eu acho que São Paulo tem também, eu não sei, tem também a arbitragem, não sei se você sabe quem é o árbitro da final já. Não, também não sei, não jogou. Mas deve ser algum argentino, provavelmente seja um argentino ali. Então, alguém mais experiente para apitar também essa partida final. Isso, exatamente.
E aí o São Paulo tem que fazer o trabalho nos bastidores por conta da questão política, né? Ainda que a gente não queira, né, reconhecer, ou talvez as pessoas não queiram ver, mas há meio que um descontentamento inicial da Conmebol com esse domínio do Brasil dentro das competições sul-americanas. Então a gente sabe que, ainda que inconscientemente, né, e a gente sabe que a Conmebol, né, como eu já falei, faz comparações com a UEFA, a gente começa a ver realmente que há algumas situações delicadas de gestão. Então São Paulo tem que fazer o trabalho também, não só dentro de campo, mas fora de campo também, para evitar qualquer tipo de pressão externa, situação que possa comprometer a equipe no decorrer da partida. O São Paulo já conseguiu algumas vitórias, né? Você falou aí, a conquista dos ingressos, a facilidade, São Paulo buscando facilitar para o seu torcedor o acesso ao estádio, o acesso ao país, o acesso à estadia na Argentina. Então acho que nesse ponto São Paulo está bem. São Paulo está bem, a assessora está fazendo um bom trabalho. E vamos aguardar, né? Dia 1º de outubro, a grande final, 5 horas da tarde, a grande final da Copa Sul-Americana de São Paulo, Independente Del Valle. Então é isso, pessoal. A gente vai encerrar o episódio de hoje. Episódio muito bom, episódio, né, no novo canal. Espero que vocês gostem, né, desse novo formato. Lembrando, né, que é o canal novo, então se inscrevam, né, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Se inscrevam no canal, ativem os sininhos aí para receber notificações. Teremos outros estilos, né? Vou trazer outros estilos de vídeo, colocar. É um canal que a gente vai usar bastante, usar e abusar dos shorts para falar sobre jogos, reações, né, das partidas e tudo mais. A gente vai fazer isso daí, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Vou deixar pro meu irmão encerrar. Aquele abraço e não se esqueça de deixar o like e se inscrever, tá bom? Fica aí, tamo junto e fica aí, Vitor. Encerra aí você o vídeo de hoje. Bom, obrigado, pessoal, aí mais uma semana. Curtam aí, novo canal aí, uma novidade para vocês aí do que a gente está trazendo aí. Novos conteúdos aí, conteúdos que sempre a gente traz, que vocês querem ouvir. Diga aí, mandem aí sugestões, o que vocês querem ouvir, o que vocês querem saber acima de tudo. A gente traz sempre essas notícias para vocês. Ativem o sininho, compartilhem, curtam o canal. Praticamente mandem seu like aí pra gente também, que a gente faz sempre esse trabalho para curtir aí para vocês. Obrigado, boa semana, saúde a todos. Fui!